e senadores inscritos, respeitada a inscrição. Os interpelantes disporão de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado. Com a palavra, o senhor Felipe Salto, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, o IFE. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer... Todos receberam, só um minutinho, Felipe, pois não. Desculpa. Todos receberam um relatório feito pelo IFE, que encaminhou os senadores aqui, né? Ok, por favor. Agradecer pelo convite dos senadores Major Olímpio e Rogério Carvalho. Para nós é sempre uma oportunidade muito importante poder participar aqui da comissão, sobretudo com o espaço que o presidente Omar Aziz tem nos dado, para mostrar um pouco do trabalho que a instituição vem fazendo. Eu costumo dizer que o objetivo maior da IFE é apresentar os números, apresentar os cálculos que podem ser criticados, porque são simulações, muitas vezes, envolvem premissas, hipóteses, né? Então, o ideal é a publicidade de tudo isso. Então, no nosso caso, tudo que a IFE faz está disponível no site, as planilhas estão todas abertas, quem tiver dúvidas, liga lá na IFE, jornalistas, os próprios assessores dos senadores. Então, essa vem sendo a nossa postura. Está aqui comigo também o Daniel Cury, que é consultor de orçamento da casa e compõe também a nossa equipe. Ele que escreveu no relatório que os senhores têm em mãos, a seção que trata dos militares. Então, hoje o objetivo é esse, né, discutir essa proposta especificamente. Então, eu trouxe aqui uma apresentação, vou me basear nesses slides, trazendo alguns números, principalmente do que a gente já tem até agora, e tentando tecer comparações com a proposta também para os servidores e as propostas em geral para as mudanças de regra na Previdência Social. Passar para o próximo, por favor, que não está funcionando aqui o passador. Deixa eu ver. Pode passar. Travou. Mas eu vou antecipando aqui, enquanto resolve aí o slide. A nossa visão geral é de que as mudanças que estão sendo apresentadas para o caso dos militares, elas estão calibradas de maneira a preservar as especificidades dessa categoria, né? A própria Constituição trata de maneira segregada, de maneira especial, é um sistema de proteção social, não é aposentadoria, não há contribuição nesse sentido, né? Apenas no caso dos pensionistas. Então, a nossa visão geral é de que essas mudanças, elas podem ser calibradas melhor ou não, mas elas têm 3 pilares importantes, que é a questão das alíquotas, aumentar de 7,5% para 10,5%, e, diferentemente do que acontece no caso do servidor em geral, vai haver um aumento progressivo, né? E também para um patamar mais baixo do que no caso do servidor, que é 14%. A mudança do chamado tempo de serviço. O tempo de serviço ele pode ser comparado ao tempo de contribuição com uma diferença. Até a PEC, quer dizer, se a PEC for aprovada, esses conceitos vão ficar muito equiparados. Mas, até o momento, o tempo de serviço não necessariamente significa anos de contribuição. Quando a PEC for aprovada, esses conceitos vão ficar mais próximos, né? Vai haver uma proximidade simplesmente porque todos vão passar a integrar o contingente de contribuintes, desde a categoria mais baixa, inclusive os alunos de escola militar e tudo mais. Então, o tempo de serviço sendo aumentado de 30 para 35 anos é algo extremamente relevante do ponto de vista fiscal. Temos sempre que tomar cuidado para não embutir nessas nossas análises juízo de valor se isso é positivo ou negativo. Nossa função aqui é dizer, senador Esperidião, se vai ter efeito fiscal ou não. Então, a nossa percepção é de que esses 3 pilares, a alíquota, tempo de serviço aumentando, e a terceira, né, que é o aumento dos números de contribuintes, segundo o próprio governo, um aumento de 313 mil contribuintes, isso tem um efeito fiscal, sim, bastante relevante. Qual foi, talvez, o equívoco? Foi apresentar a coisa junto com a reestruturação, que também tem um efeito fiscal na outra direção. Quer dizer, acaba tendo um efeito fiscal líquido de pouco mais de 10 bilhões. Né? O que, como nós sabemos que o déficit global
da Previdência já é de 335 bilhões, quando a gente inclui regime geral, os regimes próprios nas 3 esferas, 335 bi. A despesa já é de quase 900 bilhões, 14% do PIB. Presidente, nós vamos aguardar toda a exposição para indagar. Sim, sim. É isso? É uma audiência pública, deixando claro que o IFE, ele é um órgão auxiliar do Senado na área econômica. Ele não se posiciona politicamente, veja bem, ele está colocando números aqui. Eu entendi. Quando ele fala aqui como é positivo aumentar de 30 para 35, quando ele coloca isso, é números puros, tá? A gente não vai interpretá-lo aqui daquilo que... A minha indagação será de outra ordem. Será... Aqui já tem o senador Major Olímpio, senador Rogério Carvalho e o senador Isalci. Ainda bem que eu estou do lado de coronel aqui, o major vai... Eu vou escrever, Vossa Excelência, por favor. Para terminar essa visão geral, a IFE, ali está destacado o que nós julgamos importante. Todo efeito fiscal é relevante. Qualquer centavo, se nós estamos com déficit brutal, como nós estamos hoje, e com a dívida crescendo sem parar, qualquer centavo é importante. Por isso que quando se diz o seguinte, olha, o efeito da mudança nas aposentadorias rurais é de 49,6 bi, que é o nosso número, para 10 anos. Ah, mas isso é muito pouco, porque perto de 1 trilhão... Não, não é muito pouco, porque nós estamos com déficit. Nós não podemos nos dar o luxo de abrir mão de nenhum centavo. Agora, politicamente, se isso é bom ou ruim, aí é uma questão do Congresso, dos senadores e dos deputados. Essas são o conjunto de dispositivos, de normativos que estão sendo alterados no caso dos militares, né, que é o foco aqui hoje da discussão. O Estatuto dos Militares, Lei das Pensões, Lei do Serviço Militar, a MP de 2001 e a Lei de Promoções. As mudanças de alíquota, né, começando pelo primeiro pilar, elas basicamente estão passando de 7,5% para 10,5% de maneira escalonada. Essa é uma primeira diferença em relação ao caso dos servidores, que não vai haver para eles, para os servidores públicos em geral, uma mudança escalonada. Vai ser uma mudança de imediato assim que a PEC for aprovada. Cria-se também uma alíquota adicional de 1,5%. Lá em 2001, aqueles benefícios, né, para pensionistas, para as filhas de militares, filhos dependentes, já houve uma alteração lá, né, que muitos ignoram. Então, a nossa pesquisa confirmou isso. O que aconteceu lá em 2001? Para quem quisesse manter esses benefícios, então, tinha que optar por 1,5% de alíquota adicional, né? A opção já foi feita lá atrás. Então, sob esse ponto de vista, a regra já foi alterada. O que a proposta agora do governo faz? Ela cria uma contribuição adicional de 1,5%. Sempre nós estamos falando aqui de pensões, que há esse tratamento diferenciado na própria Constituição, independentemente se isso é certo ou errado, mas no caso dos militares é sempre sistema de proteção social. No caso dos outros servidores e do regime geral, nós estamos falando de aposentadorias, de regime de aposentadorias, né? O contingente de contribuintes vai aumentar, porque a proposta é que toda aquela turma que está ali no nosso segundo ponto ali, vai passar a ingressar como contribuinte também. Por isso eu mencionei que a questão do tempo de serviço e do tempo de contribuição vão ser conceitos que vão passar a ser equivalentes, diferentemente do que acontece hoje. Então, por isso que o efeito de 30 para 35 anos, ele é bastante significativo nas contas, né, nas contas do efeito fiscal. São 313 mil novos contribuintes. Um ponto importante que vem gerando polêmica é a questão do pedágio. Como é que vai funcionar o pedágio, sempre estabelecendo a comparação com os servidores, né, que é uma das dimensões que a gente pode usar para fazer essa análise? No caso dos servidores, o pedágio vai ser de 50%. Para quem estiver há 2 anos de cumprir o total do tempo de contribuição, então, se for homem, por exemplo, 35 anos, se ele tiver com 33, no regime geral, qual é o pedágio? É de 50%. Então, ele vai ter que cumprir aqueles 2 anos, mais 50% de 2, mais 1. Então, ele vai cumprir mais 3. Para o caso dos militares, o que está acontecendo é um pedágio de 17% para todo mundo. Como assim? Então, vamos dar um exemplo aqui com esse gráfico.
Ali na seta vermelha, para quem tem 18 anos, na linha horizontal são os anos. 18 anos de atividade. Quanto falta para ele cumprir os 30 anos? Faltam 12 anos. Se faltam 12 anos, a gente multiplica 17% por 12, que vai dar 2,04, e soma com o total de 30, vai para 32,04. Então, e assim para cada um. Mesmo para aquele que acabou de entrar no serviço militar, 1 ano, ele também vai estar sujeito a esse gráfico, que é a forma que a gente conseguiu para visualizar essa regra do pedágio de 17%. Então, é assim que vai funcionar. É bastante diferente do que está se prevendo para o regime geral. Outro ponto importante é a idade limite para transferência para reserva. Isso está aumentando de maneira significativa. Lá na última coluna dá para ver o aumento de todas as categorias. 4 anos, 3 anos, 6 anos, 8 ou 5, no caso de capitão de mar e guerra e coronel, 7, 9, 5. Então, todas as idades limites para transferência à reserva estão aumentando. Valor dos benefícios, né? O que muda? Na verdade, o benefício continua sujeito à integralidade e à paridade, né? Então, as pensões vão continuar sendo integrais na proposta que está aí na mesa. No caso dos servidores, vai haver uma mudança. Hoje, como é que é a regra dos servidores? Já não é integral. Até o teto, então, se o servidor ganha 39 mil, até o teto de 5.840 do INSS é 100%. O restante, então, 39 menos 5.800, para simplificar, 33, aplica-se 70%, né, sobre esse excedente, no caso da pensão. Como é que fica, né, para o servidor? Vai ser 50% fixo, mais 10% por dependente. Então, claro, vai ser sempre 60% mais 10% ou 60% mais 0%, porque sempre, no caso da pensão, vai haver um dependente, por definição, né, para gerar a pensão. Naturalmente, ou vai ter a viúva ou vai ter o filho. Pelo menos um sempre vai ter. Então, a mudança é essa, né, que está acontecendo no caso dos servidores civis. No caso dos militares, mantém-se a regra atual, que é de integralidade. Pode passar para o próximo? O que a gente foi buscar, né? Como é que tem sido a evolução do soldo? Porque todas as remunerações, as parcelas que compõem o salário, isso acontece, na maioria dos casos, no serviço público. O salário, por assim dizer, como a gente conhece, na verdade, ele é composto por uma série de parcelas. No caso dos militares, tem o soldo, tem os adicionais e tem a terceira, que é as gratificações. Todas elas são percentuais do soldo, né? Então, o soldo é o básico, por assim dizer. Então, nós vamos ver ali, pelos dados históricos, né, esses dados nós temos todos também, como é que evoluiu isso em relação ao IPCA, desde 2001. Evidentemente que aí não há um aumento absurdo dos valores nominais em relação ao IPCA, fixando como 100, base 100, 2001. Mas há uma discrepância, quer dizer, houve aumentos acima da inflação quando a gente olha os valores acumulados nesse período. Evidentemente que, dependendo do período que se seleciona, pode chegar a conclusões diferentes. Nós pegamos um período mais longo, de 20 anos, para ver como é que está o acumulado. Então, o soldo, em termos acumulados, teve uma variação nominal acima da variação da inflação, né? A proposta de reestruturação das carreiras, que vem junto com a proposta de reforma, né, do sistema de proteção social dos militares, ela prevê mudanças nesse ponto. Por que nesse ponto? Porque ela cria um adicional naqueles 3 componentes da remuneração, do salário do militar, ela cria um adicional, chama adicional de disponibilidade. Como esse adicional é sempre um percentual do soldo, o que a gente vai ter vai ser um aumento, né, do valor pago, em média, para os militares. Como é que é o déficit hoje dos militares? O dado mostra uma certa estabilização, né? A parte rosa ali, mais clara, mostra que de 2003 para cá está estacionado em torno de 0,7, 0,6, chegou até 0,4 em 2012, em porcentagem do PIB, o percentual correspondente ao militar. Nós estamos falando de área federal aqui, né? Não inclui ainda estados e municípios. Estados e municípios é um problema à parte, porque o Tesouro Nacional, o Banco Central, os próprios estados e municípios prestam informações que são conflitantes.
Um dos trabalhos que nós estamos tentando fazer é publicar uma base de dados para que se possa fazer a conta também para os estados e municípios. Né? É uma das coisas que nós estamos fazendo, inclusive, nesse momento. E, então, quer dizer, o déficit ele está estabilizado, mas é um déficit importante. Quer dizer, nós estamos falando de 0,6% do PIB, o que é algo como 47 bilhões de reais. Como são as despesas e as receitas? Como o contingente de contribuintes é pequeno, no caso dos militares, a receita é só de 3 bilhões, a despesa é de 50. As despesas realizadas de 2018 são de 46 bilhões, 21 vem de pensionista, 25 vem dos inativos. Tá? Essa é a composição dos 46. Esse ano deve ficar em torno de 50 bi. Já as receitas, 3 bilhões. Então, as mudanças que estão sendo propostas vão afetar os dois pilares, tanto as receitas quanto as despesas. Os números globais que o governo divulgou, a gente ainda está no esforço de conferir, né, para checar, mas a nossa avaliação inicial é de que eles estão bastante razoáveis, é que há um ganho fiscal de 97 bi e um custo com as reestruturações de 86,8. Né, uma coisa menos a outra, é um líquido de 10,5 bilhões em 10 anos. Só para terminar, porque eu já devo ter estourado o tempo, eu só gostaria de compartilhar com os senhores senadores e senhoras senadoras os últimos avanços aqui dos cálculos que nós temos feito sobre a reforma, que está nesse relatório que os senhores receberam, é o de cima, né? O primeiro. O anterior foi distribuído também, porque ele traz o diagnóstico, né? Os números, os gráficos, mas esse mais recente talvez seja o mais importante para agora, porque ele traz as estimativas do regime geral. Basicamente, o resumo da ópera é que o efeito fiscal da reforma é de 670,9 bi. O número do governo é de 715 para o regime geral. Nós publicamos ano a ano, 2020, 21, 22. Notem que os 4 primeiros anos é só 76 bilhões. Eu digo só porque o resultado primário necessário para estabilizar a dívida pública em 4 anos é calculado pela IFE em 400 bilhões. Então, notem, a reforma da Previdência sozinha não é suficiente para estabilizar a dívida PIB. Parece que a gente só dá notícias ruins, mas a verdade é que o quadro fiscal brasileiro é gravíssimo. Nós estamos gerando déficit atrás de déficit, e como o déficit é um fluxo, o que ele alimenta? Ele alimenta o estoque, que é a dívida pública. A dívida está já em cima de 5 trilhões, 80% do PIB, e vem crescendo. Fizemos cenários alternativos, mostrando, por exemplo, a sensibilidade de cada ponto da reforma. Por exemplo, se não tiver a mudança nas aposentadorias por idade, como é que fica o cenário de despesas em porcentagem do PIB? Se não tiver a mudança no tempo de contribuição. Então, ali estão todas as curvas projetadas, mostrando a sensibilidade. E, nesse segundo gráfico, a questão do rural, né, também, que é a curva azul clara, né, mostrando se o rural for retirado da proposta, qual a sensibilidade também para as projeções à frente. O que a gente concluiu é que retirar o rural piora um pouco as projeções, ele sobe da azul escura para azul clara, mas ele continua gerando estabilidade nas projeções de despesa como porcentagem do PIB. Aqui está o quadro final, então tem todas as segregações principais, mas além dessas, a gente tem também homem e mulher, tem até o piso, acima do piso. Enfim, esse é um pouco do avanço aí das últimas contas que a IFE vem fazendo. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, ficando à disposição para os questionamentos e para as discussões, e parabenizando o senador Omar por mais um debate qualificado aqui na comissão.